Lucas Mendes, engenheiro de 34 anos, havia perdido o último metrô da linha vermelha mais uma vez naquela sexta-feira chuvosa de março em São Paulo. Parado na plataforma quase vazia da Estação Sé, ele observava as últimas pessoas desaparecendo pelas escadas rolantes enquanto o eco de seus próprios passos reverberava pelas paredes azulejadas. A estação, normalmente um formigueiro humano, agora parecia um labirinto sombrio e silencioso, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. Lucas sentia um peso inexplicável no peito desde que sua esposa Clara havia morrido no acidente de trânsito há 6 meses, e cada noite solitária se tornava mais difícil de suportar. Ele estava prestes a subir para a rua quando ouviu o inconfundível som de um trem se aproximando, vindo do túnel escuro à sua direita. Estranho, pensou, pois tinha certeza de que o último trem já havia passado há mais de 20 minutos. As luzes do vagão que emergia da escuridão pareciam diferentes, mais fracas, quase etéreas. E quando as portas se abriram com um silêncio perturbador, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele trem não estava certo. Mas a solidão pesava tanto em seu coração que ele decidiu embarcar, sem saber que estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria para sempre sua compreensão sobre vida, morte e o que existe entre esses dois mundos. Ao entrar no vagão, Lucas imediatamente percebeu que algo estava profundamente errado. Os bancos estavam ocupados por figuras translúcidas que o observavam com olhos vazios, algumas vestindo roupas de décadas passadas, outras com trajes mais modernos, mas todas compartilhavam a mesma expressão de melancolia infinita. O trem começou a se mover sem que ele ouvisse o ruído característico do motor, deslizando pelos trilhos com uma suavidade sobrenatural que fazia seu estômago revirar. "Você não deveria estar aqui", sussurrou uma voz feminina atrás dele, e ao se virar, Lucas viu uma mulher de meia idade com um vestido dos anos 1950, seus cabelos presos em um coque que parecia desfeito pelo tempo. Ela apontou para uma placa no vagão que ele não havia notado antes. Destino: Estação Limbo, somente almas em trânsito. O coração de Lucas acelerou quando percebeu que as estações pelas quais passavam não existiam no mapa do metrô paulistano. Nomes como Lamento, Arrependimento e Última Chance brilhavam nas placas que surgiam nas janelas. Tentou se levantar para sair na próxima parada, mas descobriu que seus pés pareciam colados ao chão e uma sensação de pânico começou a tomar conta dele. Foi então que viu, sentada no final do vagão, uma figura que fez seu sangue gelar. Clara, sua esposa morta, o observava com um sorriso triste, acenando gentilmente como se o estivesse esperando há muito tempo. Lucas tentou gritar o nome de Clara, mas nenhum som saiu de sua garganta, como se o próprio ar do vagão tivesse se tornado denso e sufocante. Ele se forçou a caminhar em direção à esposa, empurrando-se contra a força invisível que o prendia, e cada passo parecia uma eternidade. Quando finalmente chegou até ela, Clara estendeu a mão translúcida e tocou seu rosto, e naquele momento Lucas sentiu uma onda de memórias invadirem sua mente. Viu-se dirigindo embriagado na noite do acidente. Viu o momento exato em que perdeu o controle do volante. Viu Clara gritando seu nome antes do impacto fatal. "Você sempre soube a verdade, meu amor." Clara sussurrou com uma voz que ecoava como um lamento distante. "Você não foi apenas uma vítima. Você foi o causador." A revelação atingiu Lucas como um raio, e ele finalmente compreendeu por que havia embarcado naquele trem fantasmagórico. Não era um passageiro comum, mas uma alma atormentada pela culpa que havia escolhido o caminho da negação. As outras figuras no vagão começaram a se levantar lentamente, e Lucas percebeu que todas tinham algo em comum. Eram pessoas que haviam morrido carregando culpas não resolvidas, segredos terríveis ou arrependimentos profundos. O trem continuava sua jornada através de um túnel que parecia não ter fim, e Lucas entendeu que estava sendo levado para um lugar onde teria que enfrentar não apenas a morte, mas a verdade sobre si mesmo e as escolhas que havia feito em vida. Lucas desabou no banco ao lado de Clara, as lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto 6 meses de negação finalmente se desfaziam como névoa ao sol. "Eu me lembro de tudo agora",
Ele confessou com a voz quebrada. Estava bebendo no bar depois da discussão que tivemos. Você queria que eu parasse de trabalhar tanto, que prestasse mais atenção em nosso casamento. Clara segurou sua mão com uma ternura que ele não sentia há muito tempo, e pela primeira vez desde o acidente, Lucas permitiu-se sentir o peso completo de sua culpa. Ao redor deles, outras almas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Havia um empresário que havia fraudado aposentadorias, uma mãe que havia abandonado o filho, um médico que havia falsificado laudos por dinheiro. Cada relato era uma lição sobre como o remorso pode aprisionar uma alma mesmo após a morte, criando um limbo de sofrimento autoimposto. O trem só para quando aprendemos a nos perdoar, explicou a mulher de vestido anos 1950, que se apresentou como Dona Mercedes, morta em 1953 após envenenar o marido infiel. Lucas observou pela janela que o túnel começava a mostrar pequenas luzes tremeluzentes como estrelas distantes, e sentiu que algo dentro dele estava mudando. Ele começou a entender que carregar a culpa eternamente não honrava a memória de Clara, mas sim a aprisionava junto com ele naquele vagão de almas perdidas. Com essa compreensão, Lucas tomou a decisão mais difícil de sua existência. Era hora de enfrentar completamente sua responsabilidade e encontrar uma forma de se redimir. O trem começou a desacelerar pela primeira vez desde que Lucas havia embarcado, e uma luz dourada e quente começou a vazar pelas frestas das portas, contrastando com a penumbra fria que dominava o vagão. Esta é a sua chance, Lucas, Clara disse, apontando para uma estação que surgia à frente com uma placa que simplesmente dizia Redenção. Mas você precisa escolher. Pode descer aqui e seguir em frente ou pode ficar comigo para sempre neste limbo. O coração de Lucas se despedaçou ao perceber que aceitar o perdão significava deixar Clara para trás. Mas ela sorriu com uma paz que ele não via em seus olhos há anos. Eu estou presa aqui por sua culpa, meu amor, ela revelou. Minha alma não consegue seguir em frente enquanto você não se perdoar. As outras almas do vagão se levantaram em uníssono, formando um corredor até a porta, e Lucas compreendeu que esta era a prova final. Ele tinha que escolher entre o amor egoísta que o mantinha preso ao passado e o amor verdadeiro que libertaria tanto a si mesmo quanto a Clara. Com lágrimas nos olhos, ele caminhou até a porta, sentindo o peso de cada passo como se carregasse o mundo nos ombros. Eu te amo, Clara, e por isso preciso te deixar ir. Ele sussurrou colocando a mão na maçaneta da porta. No momento em que a porta se abriu, uma luz cegante engolfou o vagão, e Lucas ouviu a voz de Clara ecoando como uma bênção. Obrigada por me libertar, meu amor. Agora viva, viva por nós dois. Lucas despertou deitado no banco frio da estação Sé, com a luz do amanhecer filtrando através das grades de ventilação, e o som familiar dos primeiros trens do dia ecoando pelos túneis. Funcionários da limpeza o encontraram ali, confusos sobre como alguém havia conseguido passar a noite toda na estação sem ser notado pela segurança. Ao se levantar, Lucas sentiu algo diferente em seu peito. O peso esmagador da culpa havia se transformado em uma dor mais suave, ainda presente, mas não mais paralisante. Ele correu até o espelho do banheiro da estação e viu seu próprio reflexo pela primeira vez em meses, sem desviar o olhar, aceitando tanto a dor quanto a responsabilidade que carregava. Nos dias seguintes, Lucas procurou a família de Clara, que havia se afastado dele após o acidente, e pela primeira vez contou a verdade completa sobre aquela noite fatídica. A mãe de Clara, Dona Eulália, chorou amargamente, mas depois o abraçou, dizendo que já desconfiava e que o perdão era o único caminho para a cura de todos. Lucas decidiu se dedicar a palestras sobre os perigos da bebida e direção, transformando sua tragédia pessoal em uma missão de salvar outras vidas. Ele nunca mais viu Clara, mas às vezes, quando passava pela estação Sé, sentia uma brisa suave que carregava o perfume dela, como se ela estivesse enviando uma mensagem silenciosa de que finalmente estava em paz. A culpa não havia desaparecido completamente, mas agora servia como combustível para fazer o bem, honrando verdadeiramente a memória de sua esposa amada.
5 anos depois, Lucas estava na plataforma da Estação Sé novamente, mas desta vez acompanhado por um grupo de jovens universitários que participavam de seu projeto Segundas Chances. Uma iniciativa que ele havia criado para ajudar pessoas com dependência química e traumas relacionados a acidentes de trânsito. Enquanto esperavam o trem, ele contou a eles sobre a importância de enfrentar nossos demônios internos, sem mencionar os detalhes sobrenaturais de sua própria experiência, mas transmitindo a essência da lição que aprendera naquela noite transformadora. Às vezes precisamos atravessar nosso próprio inferno para encontrar a redenção, ele disse, observando os rostos atentos dos jovens que, como ele um dia, carregavam seus próprios fardos de culpa e arrependimento. Naquele momento, um trem comum da linha vermelha se aproximou, e Lucas sorriu ao ver que era apenas um vagão normal, cheio de pessoas vivas seguindo suas rotinas diárias. Ele havia aprendido que os fantasmas mais assombrados são aqueles que criamos em nossas próprias mentes, e que a verdadeira libertação vem não de fugir de nossos erros, mas de transformá-los em sabedoria e compaixão. Enquanto o trem se afastava da estação, Lucas murmurou uma oração silenciosa de gratidão por Clara, onde quer que sua alma finalmente tivesse encontrado descanso, e por ter descoberto que mesmo das trevas mais profundas pode emergir uma luz capaz de iluminar o caminho de outros viajantes perdidos. A jornada da vida continuava, mas agora ele sabia que nunca mais viajaria sozinho, pois carregava consigo não apenas suas próprias lições, mas também a responsabilidade de ser um farol para aqueles que ainda navegavam em mares tempestuosos de remorso e dor.